Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Conheça Seu Vereador, aqui no canal da Câmara Municipal de Araxá no YouTube. A cada sexta-feira um novo episódio será divulgado e você já ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo araxaense. Meu nome é Bárbara Evelyn, sou diretora de comunicação da Câmara Municipal de Araxá e no episódio de hoje nós vamos receber o vereador Jairo Sávio Borges, o Jairinho, para um bate-papo. Jairinho é casado, pai de 2 filhas, avô e em sua carreira política está completando agora 35 anos dedicados à vida pública. Ao longo de 8 mandatos, 5 deles foram consecutivos. E ele demonstrou um grande compromisso com o bem-estar da população, sempre pautando a sua atuação pela ética e pela responsabilidade. Jairinho, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que bom a gente estar aqui. Eu acho que até nesse tempo todo de vida pública, a Câmara nos proporcionar esse espaço para a gente falar com a comunidade. Estou à disposição. Jairinho, eu não poderia começar esse podcast de outra forma. 35 anos dedicados à vida pública. Você tem a sensação de dever cumprido? Conta pra gente. É mais um ciclo na minha vida que eu agradeço demais, agradeço a Deus pessoalmente, agradeço as pessoas que confiaram a gente. Quando você entra na vida pública, e foi o meu caso, em 1989, a gente não tinha um pingo de experiência. Às vezes, naquele momento, eu achava uma irresponsabilidade da sociedade de eleger a pessoa. Mas como eu fui escolhido por um grupo de pessoas da família, de pessoas ligadas a mim, e me fez crescer muito rápido. Ontem foi relatado aqui na Câmara uma oportunidade que eu tive à tribuna de passar um pouco da minha história e um agradecimento àquelas pessoas que motivaram naquele momento, naquela época, 35 anos atrás, a gente servir a cidade, servir ao povo de Araxá. Então, estou muito grato, muito tranquilo de poder, nesse tempo todo, né, ter tido a oportunidade, né, o voto, né, das pessoas, a confiança do cidadão araxaense para estar representando aqui na Câmara Municipal. Essa confiança que é o mais importante, né, Jairinho? Conta pra gente agora. Eu tenho certeza que ao longo desses 8 mandatos, um ou até mais momentos foram muito marcantes na sua vida. Conta um deles pra gente, Jairinho. São vários. Eu sempre digo para vocês que às vezes eu não sou um vereador de projeto de lei. Eu acho que Araxá tem muitos projetos de lei arquivados, né, guardados, que não são execuíveis, executados. Então eu usei a minha vida pública, foi o varejo de estar presente na vida das pessoas, não só aqui na tribuna, trazendo as reivindicações, mas também indo até as pessoas, né? Indo até a comunidade. E eu peguei várias bandeiras de Araxá, por Araxá, pelas pessoas, e isso me faz assim, muito grato e satisfeito de poder ter tido a oportunidade de ajudar essas pessoas, ajudar setores da comunidade, quando eu falei para vocês que a gente trabalha isso. Então, momentos marcantes com prefeitos, né? N prefeitos, a gente teve a oportunidade de trabalhar, ora sim, com a independência, ora com base, né? Fazendo parte da base daqueles prefeitos, mas muita coisa boa aconteceu, até de projetos que a gente desenvolveu nessa cidade. Vários bairros que a gente estava travado, que a gente pôde trabalhar junto para tirar do papel, como Serra Morena, né? E teve uma demanda muito enorme que teve que ter uma confiança muito próxima do cidadão da área rural, que foi a aposentadoria rural. Na época você tinha que entrar na justiça. Até hoje tem alguns casos ainda, muito pouco, mas mais de 500 famílias foi beneficiada através desse projeto nosso de trabalhar junto ao judiciário. Tem que entrar na justiça, né? E a gente pôde, até hoje eu estou andando e falo, você que é o Jairinho, né? Minha mãe é muito grata, minha família é muito grata que você deu a oportunidade deles aposentarem, que é da área rural, não pelo INSS. E assim foi, é muita coisa que a gente lembra agora. Se fosse ficar falando dessas
essas coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida, ficaríamos aqui o dia todo. Jairinho, eu até ia comentar agora mesmo sobre o quanto essa relação com a população é gratificante. Lá em 1989, quando foi a primeira posse sua, você conquistou o voto de alguém que hoje talvez é mãe, é avó, e a confiança da população foi passada de geração para geração. Você mantém contato com essa comunidade, com essas famílias que conquistaram a sua confiança na vida política? Ontem foi um exemplo vivo dessa situação. Eu lembrando ontem das pessoas, que eu trouxe aqui 35 pessoas para comemorar os 35 anos, pessoas que estavam próximas de mim, que eu não poderia trazer todos. Nesse tempo todo, eu nunca falei, eu tive mais de 10 mil votos, somando todos, né? Então, ontem tinha uma família aqui, o Zé Carlos, e ele tem uma brincadeira com meu irmão, o Zé Carlos, desonesto, que eles trabalharam junto. A filha dele tinha 7 anos, no primeiro mandato, e ela... sempre acompanhando o pai, me acompanhando o pai, hoje ela é minha eleitora, né? Quanto tempo ela já deve estar com 40, então com 7 mais 35, 42. Mas é isso, com certeza a gente começou com o filho, hoje já está mãe, né? Já votando na gente, acompanhando a gente. Eu falo que tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, Jairinho, eu não sei o dia que separar, eu nunca votei em outra pessoa, né? 35 anos, eu participei de 9 campanhas, fui bem sucedido em 8, só uma que eu fiquei fora do legislativo. E por sinal, quando eu perdi a primeira vez, perdi com 1.499 votos. Você vê como é que é a coisa. Aqui a coisa é difícil para chegar aqui, né? Mas a gente tem essa oportunidade de ter essas pessoas que nos acompanham há muitos anos. Jairinho, a questão da defesa das bandeiras, você comentou agora a questão de bairros, né, questão habitacional, aposentadoria rural, você mostrava também o quanto se dedicava à valorização da cidade de Araxá, o bem-estar da população, questões ambientais, como essas bandeiras, como você se aproximou dessas bandeiras e quis defender elas? Você mostra um amor imenso por Araxá, qual a importância de valorizar a nossa cidade, por exemplo? Eu sou muito bairrista, eu falo isso, eu tive a oportunidade na minha adolescência, morar em Brasília 2 anos, e eu não fui muito bem sucedido lá, eu não gosto de capital, infelizmente eu gosto do interior, e Araxá, graças a Deus, está grande, né? Mas eu quero relatar, antes de entrar nesse assunto, eu quero relatar uma coisa. O meu estilo de Câmara Municipal, igual eu falei, eu não tenho projetos de lei e tal, mas meu estilo é o varejo. Quando necessário, você vai ao executivo, as pessoas às vezes não veem eu trabalhar, mas o voto cai na urna. É porque eu trabalho nesse silêncio, buscando a necessidade do cidadão, indo à secretaria, conversando, levando, mostrando, e as coisas o resultado advém com essas idas e vindas minhas, junto à secretaria, junto ao prefeito. As minhas críticas, eu não vou à tribuna criticar, porque sempre eu sou base de governo, da base do governo, então a gente vai e reclama lá para mudar muitas coisas, mudam que às vezes o cidadão não fica sabendo, mas é para o bem da cidade, né? Além eu trabalhei muito próximo, eu lembro de uma batalhação, foi as escrituras daqueles novos loteamentos, que na época o prefeito Araceli de Paula doou 2.742 terrenos, e isso não tinha escritura, porque você adquiriu aquela área, colocou as pessoas lá dentro. Naquela época podia, hoje não pode mais. Hoje você tem que regularizar toda a situação jurídica, né, imobiliária primeiro, para depois você fazer a doação. Naquela época não, doou depois que foi olhar papel. E o trem agarrou, porque tinha inventário, tinha família que já tinha perdido seus entes, então demorou. E eu batalhei muito na época. Eu lembro que quando começou, na época do Toninho, nós fomos para o bairro e pegar documentação e juntar documentação, depois sugerir ao executivo a entrega da escritura depois desse movimento. Até hoje tem ainda, o prefeito atual, o Robson, ainda está entregando escrituras, algumas ali pontuais naqueles bairros. Tiradentes foi ter uma empresa particular, que eu batalhei na época também. Tiradentes foi diferente desses citados novos loteamentos. Araxá, que hoje não são novos, Salomão do Mona, Pinto, São Francisco, Abolição, né? Francisco Duarte.
Porque o Tiradentes foi diferente, porque foi uma empresa, Sete Colinas de Uberaba, que lançou o loteamento, depois demorou passar a escritura. E a pessoa compra também, não tem às vezes o dinheiro para passar a escritura, que não é barato, ficava stand-by, ficava quieto. Então os empresários faleceram, os titulares sumiram, acabou. Então não tinha como passar a escritura. Eu tentei na justiça, o juiz, que seria a peça para que desse sequência, mas a coisa agarrou. Agora está acontecendo a escrituração daqueles imóveis de 40 anos, para você ver, 30, muito 30 tempo, 40 né? anos. São bandeiras que a gente levou. Eu lembro do Serra Morena, que também foi uma empresa que depois deixou o problema para o município. E eu entrei na época, né? E nós acabamos resolvendo. Até lembro que foi o David Souza, estava trabalhando na época do Jová. O David Souza foi vereador comigo, estava aqui ontem. O município fez uma parceria com essa empresa, pegou alguns terrenos. Hoje está lá a creche, está lá a escola, a senadora Paiva, está lá tudo, que foi advento daquela situação momentânea. Né? E tem N projetos bandeiras que a gente batalhou. O meio ambiente ainda não tive muito sucesso, mas com certeza eu tenho saúde bastante para a gente estar orientando, né? Ou outra pessoa que estará aqui, a gente orientando para tirar do papel. Está certo que a prefeitura agora plantou mais de 1.000 árvores e tal, mas nós temos 2 projetos na prefeitura, que quando nasce a criança planta-se uma árvore. É um projetaço, né? Porque a prefeitura paga um preço muito caro, o cidadão paga um preço caro do imóvel do município. É um imóvel que ele é institucional, que quando você cria um loteamento, você tem que deixar um espaço para chamar institucional, para você criar algum equipamento público, uma creche, uma escola, uma igreja, mas isso fica lá, ninguém pode mexer. E tem área de meio ambiente, essa ninguém mexe. Então todo loteamento você tem que ter uma área ambiental, essa ninguém mexe. Mas aí vem o mato, e o cidadão que constrói ele de lado reclama muito, né? A prefeitura às vezes não tem aquela mão de obra. E eu posso falar, não vou falar não é esse prefeito, é todos. Reclama, cobra de você que tem um terreno vago, mas ela é relapso no cuidar do terreno dela. Então poderia esse local ser disponibilizado para esse projeto. Nasceu uma criança, planta-se uma árvore. E dentro desse projeto meu Araxá Mais Verde, há muito tempo eu estou tentando aí colocá-lo em prática, que poderia sanar N problema. Mas a árvore, ela é uma criança. Você plantou, você tem que cuidar. Porque vem as formigas, vem os contratempos, você tem que regar aquilo, mas aí falta a mão de obra. Então, ultimamente eu fui em Uberaba, numa palestra lá. Tem uma empresa particular que Uberaba contratou ela e está aí. Nós estamos caminhando, quem sabe, em breve a gente pode contratar essa empresa juntamente com empresários. É um projeto de PP, né, Prefeitura Público-Privado. Né, que pode dividir isso aí com responsabilidades, porque tem muita empresa que ela paga multa por necessidade de corte de árvore, que vai fazer um projeto, ela tem que cortar, ela paga uma taxa, uma multa para o Ministério Público. O Ministério pode usar isso ao município, né? Você entendeu? Tanto quanto foi no Cristo. No Cristo tem uma parte que foi dinheiro do Ministério Público, de meio ambiente, que lá é reserva, né, de meio ambiente. Então, assim, pode acontecer muita coisa boa na cidade através desse projeto. É um projeto arrojado, um projeto que atinge toda a cidade, porque hoje, infelizmente, isso eu falo de cadeira, não estou criticando esse prefeito, critico todos, mas critico o Estado e a União. Tem muitas leis boas, né, que precisa de ser executadas, mas não tem fiscalização. Você hoje autoriza uma construção e é obrigado você plantar uma árvore. O cidadão, para ter o habites, ele planta aquela árvore. Quando acabou de construir, ele às vezes mata a árvore, para não ficar na porta da cadeia, caindo folha, está caindo nisso. Ele não sabe que ele está com um produto, um oxigênio na porta da sua casa. Não pensa, né, na questão então, ambiental, pensa. né, Então, Jair? aí o cidadão, nós cidadãos, criticamos demais certas ações do município, mas não fazemos a nossa parte. Jairinho, depois de você ter comentado aí tanto sobre as suas bandeiras, a gente reforça ainda mais o objetivo desse podcast, que é a questão de aproximar o representante
do cidadão e perceber, reafirmar que o objetivo do vereador é buscar o bem da população e da cidade, como você comentou, né? O meio ambiente, o ambiente de Araxá, a questão da população, para que ela tenha qualidade de vida, né? Desde lá do seu primeiro mandato ao longo dos anos. E Só adendo isso aí, eu quero deixar muito claro também, porque a função do legislador é fiscalizar também. Isso. Eu fiscalizo, só não vem à tribuna relatar aquilo que eu estou fiscalizando. Porque quando você é da base do governo, você tem uma linha direta com o governo. Quando você é da base de oposição, quando você é da oposição, você afasta naturalmente. Não é porque o prefeito fecha as portas às vezes para você, mas você afasta naturalmente e aí você tem a linha de ligação que é a tribuna. E eu sou o contrário. Eu vou na fonte, eu brigo na fonte. É por isso que às vezes a minha fiscalização é um pouco diferente da oposição. Busca o bem da população, né, Jairinho? E outra mudança significativa que teve ao longo desses anos, quando você começou, Jairinho, nem sequer pensava nas redes sociais, na existência das redes sociais. E hoje, a população, ela pode acompanhar o trabalho do vereador como? Através de redes sociais, internet, a gente aqui mesmo no canal da Câmara Municipal no YouTube. Conta pra gente como era antes, como você se adequou agora com essa modernidade, essa tecnologia, Jairinho. A minha sobrevivência na vida pública foi porque eu evoluí. Você não pode parar no tempo, né? Você evolui na sua família. O meu tempo da minha neta é diferente, né? Quando eu estava lá no primeiro mandato é diferente de hoje. A coisa, mesmo em plenário, mudou muito, né? E não vai voltar atrás. Aquela época a gente tinha uma secretária para cada partido, para você ver. Nós éramos 7 no PFL. Né, tinha a Vânia, que foi aposentada aqui pela Câmara, depois ela ficou aqui na Câmara. Ela era uma secretária para 7 vereadores. Hoje nós temos a oportunidade de ter 4 assessores para cada vereador. É porque a Araxá cresceu, necessidade, a demanda, né? Então aumenta muito. Funcionários da Câmara era meia dúzia, hoje tem um número suficiente para a demanda necessária dos trabalhos da Câmara, que é um poder. É um poder forte, necessário, né, para que as coisas possam caminhar a contento. Naquela época você tinha, que ontem eu fiz também homenagem para toda a comunicação, né, tanto de internet, de televisada, falada, imprensa, através da dona Regina da Rádio Biara, porque é uma baluarte, 75 anos de Rádio Biara, e quando eu iniciei ela já transmitia, a Rádio Biara já transmitia, que era o elo da Câmara, da fala do vereador à comunidade, né? E tinha a imprensa escrita, que demorava só final de semana que saía as matérias. Então era demorado. Hoje não, hoje online, você está aqui na Câmara, o cidadão já está postando aquilo que você está falando. E por isso que a imprensa ela é necessária, até hoje ela é necessária, queira ou não. Os seus comentários, às vezes, mais, vamos dizer, mais pesado, menos pesado, mas eu sempre respeitei, e até por isso não tem diferença nenhuma até hoje com ninguém da imprensa. Então, eu respeito o espaço de cada um. Os poderes são, né, diferentes, mas são harmônicos, vamos dizer assim, conforme o entendimento de cada um. E eu tenho esse entendimento com a imprensa, vivi muito bem lá com ela. Era demorado. Às vezes eu lembro que se eu escrevesse um livro, às vezes coisas boas virão, às vezes eu não estaria aqui. Porque muita coisa acontece que a gente, às vezes, não pode falar nessa vida pública, tanto quanto na vida particular da gente, mas a gente tinha umas votações pesadas. Eu não esqueço um exemplo, foi quando adveio os mototáxis. Foi uma novidade no país inteiro, Araxá não foi diferente. Foi uma luta para provar esse tal de mototáxi. Hoje não, hoje você tem Uber, hoje você tem táxi, você tem tanta coisa, mas tem uns projetos que marcou muito, que a gente teve uma pressão muito forte, né, de um lado querendo, os empresários de ônibus não queriam, né, por perda de espaço, perda, né, de oportunidade de carregar as pessoas que ali usavam. Então foi muito pesado. E no outro dia, o que eu fazia? Acabava essa votação na terça-feira, era à noite, depois passou para ser de dia, e a gente no dia eu dava uma escondida.
da imprensa, porque você ia acabar apanhando demais, deixava esfriar, porque jornais só final de semana, né? A rádio não, a rádio tinha todo o espaço dela. Então, a imprensa que fica aqui, meu reconhecimento, muito obrigado por ter me proporcionado o espaço para a gente chegar até o cidadão. É um canal que faz parte da sua história, né, Jairinho? Jairinho, no comecinho eu citei que você é casado, pai de 2 filhas, avô, e agora mesmo você comentou dessa mudança em relação ao tempo seu, da sua neta. Conta para nós um pouquinho a importância da família para você. Minha família é muito grande, tanto do lado do papai, do lado da mamãe, né? Tem alguns tios ainda, mas nós respeitamos demais. A nossa família é muito unida, reunimos sempre. Perdi 2 irmãos, já nós éramos 7. Prematuramente eu perdi 2 irmãos, homens, nós éramos 4 homens e 3 mulheres, né? Ontem, graças a Deus, presente alguns aqui, mas os sobrinhos, tudo reúne. Tem poucos que moram fora, né? Mas reúnem sempre nós estamos, tem o grupo da família agora, né? Que a nossa também não é diferente, temos sim, e a importância familiar, eu falo que na minha vida pública eu tive 2 principal apoio. Primeiro foi a família saber se eu poderia ir, que sem estrutura familiar é muito difícil. Eu falo que vereador aqui, quando não tem uma família, tem que pegar uma bandeira aí, umas coisas, até criticar alguém para chegar. Então eu tive essa facilidade sim, não posso esconder que eu tive um degrau, né, alto no início da minha carreira, e tive uma empresa que eu trabalhava, fiquei 25 anos, que fica aqui minhas considerações em nome do Ricardo Chaia, todos aqueles amigos, meus colaboradores que eu trabalhei nessa época, que foi também um forte apoio que eu tive na época. Tanto é que no meu primeiro mandato era o Jairinho da Vecol. Então, pela empresa. Tinha essa ligação, né, Jairinho? Tinha ligação. Então, a minha família, essa aí, é impressionante o tanto que eu sinto bem falar dela, porque é de coração. Eles me carregam, eu sou caçula de 7, né, mas eles me carregam até hoje, é muito bom a gente falar disso. É bonito de ouvir, viu, Jairinho, você falando de família. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite em participar do podcast, desejar aí um bom final de semana. E, Jairinho, eu queria deixar agora esse momento final para você agradecer, um espaço para você agradecer a população, cidadão que tem ainda tanta confiança em você depois de 35 anos de vida pública. Deixa um recado aí para esse pessoal. Com certeza. Até ontem, depois daquele movimento que a gente fez aqui à tribuna, eles perguntaram, você está parando? Não, estou encerrando um ciclo. Por força da lei, o Wagner Cruz, que é o titular da cadeira, está secretário de Ação Social. Ele está voltando, né, 6 meses antes da eleição, ele é pré-candidato a vereador, né, então ele está voltando, eu tenho que estar me retirando, né, dando a cadeira a ele, mas com muita gratidão, com muita satisfação. Aprendi muito aqui também, mais uma vez, mas eu estou encerrando um ciclo. Tá? Não estou parando, tem muita saúde ainda, no final até falei, estou preparado para mais 35, aí se você for fazer conta aí, com 63 vai ficar meio complicado, mas o padrinho continua, com certeza, e com essa força, com esse entusiasmo, com essa alegria, né, agradeço aqui a minha assessoria, que sempre é um stay para a gente aqui dentro, porque você está lá fora resolvendo questões, em reuniões, acompanhando o dia a dia lá da prefeitura e do cidadão, e eles estão aqui pensando pela gente, dando total cobertura, e é importante. Aos funcionários da casa, a Câmara sempre me respeitaram, eu tenho um respeito mútuo a isso tudo aqui aos funcionários, então a gente fica muito satisfeito. Muito obrigado por esse espaço que a Câmara nos proporciona, que é muito bom falar. Né? Quando você está falando com a sociedade ao mesmo tempo. Eu queria deixar aqui, a gente como católico, essa Semana Santa abençoada. Que com certeza Jesus, Nossa Senhora, possa estar no coração de cada um, dando o discernimento necessário para a gente sobreviver nesse mundão de Deus. Padrinho continua.
Olha, esse foi mais um episódio do podcast Conheça Seu Vereador aqui do canal da Câmara Municipal de Araxá no YouTube. Lembrando que nós vamos entrevistar todos os 15 parlamentares e todas as sextas-feiras tem um novo episódio para você. Não esqueça de ativar o sininho, as notificações para você acompanhar os próximos episódios. Em nome do Legislativo, eu agradeço você que acompanhou mais esse podcast, mais esse episódio com o vereador Jairinho, e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!